Você abre um arquivo, escreve 3 linhas, apaga, abre uma nova aba, pesquisa uma referência, volta, olha para o que fez e sente que nada está bom o suficiente. Você diz para si mesmo que tem um padrão alto, que se não for para sair perfeito, eu nem entrego, que não aceita a mediocridade, mas a verdade é que o prazo está chegando e você não tem nada concreto nas mãos. O perfeccionismo é a maior mentira que nos contaram sobre produtividade. Nós tratamos como uma virtude mal compreendida, mas a verdade é que é um medo disfarçado de curadoria. Muita gente não entende, mas o seu perfeito de hoje é o medíocre de amanhã. Porque tudo isso é relacionado ao seu repertório. Aquilo que você faz hoje, daqui 6 meses ou 12 meses, já vai ser medíocre. Já é algo mal feito, porque tudo isso depende do seu repertório. O seu repertório ele se atualiza. Às vezes algo que você fez hoje, daqui a um mês você acha que é muito ruim, muito horrível, feio. Como que eu tive coragem de entregar isso aqui? Mas naquela época, quando você entregou, era algo maravilhoso. Então, se você não entrega aquilo que foi o combinado, seja na sua vida pessoal, profissional, seja algo seu que você, um projeto que você quer criar e você ainda não colocou para frente justamente por conta de perfeccionismo, você está tentando atingir um alvo que ele simplesmente não existe. O perfeito não existe. É o seu repertório, são as suas experiências. E aí a gente entra na questão de opinião também. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho bonito, para você pode ser que não seja, porque nós temos vidas diferentes, nós temos repertórios diferentes e nós somos pessoas diferentes. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como desconstruir esse perfeccionismo e utilizar um método, um sistema para que você consiga lidar com essas situações do dia a dia, que eu sei que acontecem muito. Eu mesma já perdi tantos projetos, alguns projetos nunca viram a luz do dia justamente por sempre eu achar que faltava um detalhe, sempre tem algo faltando. E aí eu comecei a ter resultado de verdade quando finalmente eu percebi que a execução é o que de fato vai aumentar o meu repertório, que é o que vai aumentar a qualidade do meu trabalho, das minhas entregas e aumenta as chances de sucesso em tudo que eu estiver criando. Eu gosto muito de fazer uma analogia sobre a vida e sobre experiências e áreas que a gente tem interesse. Por exemplo, a área de design é uma área que eu tenho muito interesse, a área de edição de vídeo, até porque eu trabalho com isso. Então, eu gosto de imaginar o seguinte, tem um teto de vidro, que é onde eu quero chegar para ter ali reconhecimento, para poder entender mais sobre a área, que é mais ou menos o perfeccionismo, o mundo perfeito. Só que para chegar até lá, você precisa passar por uns 10 degraus, sendo que você ainda está no degrau 0. E o perfeccionismo, ele quer te tirar do degrau 0 para o 10, de uma só vez. Então, tudo que você vai fazer, você já quer estar nesse degrau 10, sendo que você não subiu nem para o primeiro. Então, conforme você vai criando, conforme você vai entregando, construindo coisas que você se propôs a fazer e a entregar, você vai conseguindo mais experiência, mais expertise, mais método, mais qualidade, e aí você vai subindo degrau por degrau, até que você chega no 10º degrau e aí você consegue ver tudo aquilo que existe ali no teto de vidro. Mas para isso você precisou passar por uma série de experiências. E isso é bom para te manter no degrau 10, porque se você não tiver repertório, como que você vai se sustentar nesse local? Como que você vai saber lidar com as situações que acabam, né? Toda parte da nossa vida todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem situações que são desconfortáveis, mas o seu repertório, a sua experiência que vai te fazer lidar com aquilo da melhor forma possível. Então, eu gosto de fazer essa analogia em tudo que eu estou criando, né? A minha vida melhorou muito depois que eu comecei a fazer isso. E aí, para poder sair desse ciclo de sempre esperar o perfeito, sempre ter o perfeito para poder começar, né, a entregar algo, a começar um projeto novo, a construir, às vezes, uma carreira, a gente já quer construir tudo já tendo o perfeito pronto. Então, para sair disso, existem alguns passos que eu vou comentar aqui com vocês. O primeiro deles é o teto de repertório.
Você precisa entender que a sua capacidade de julgamento ela é muito maior do que a sua capacidade de execução. A gente, nós seres humanos, a gente está muito acostumado a sempre criticar e às vezes nunca fazer melhor, né? Às vezes a gente tem muito disso, de ver às vezes uma pessoa famosa e criticar aquele famoso, sendo que a gente não tem o trabalho dele, a gente não faz, a gente não tem a rotina. E a gente nem sabe como que faria melhor aquilo que ele está fazendo. Ou seja, às vezes você está vendo ali um ator na novela, num filme, você fica criticando a atuação dele, sendo que você nem estuda a atuação, às vezes você nem é bom para atuar. E por que você está criticando aquela pessoa? Então a gente tem muito disso. A nossa capacidade de julgamento e de crítica e de avaliação é maior do que a de execução. Então, a gente precisa ter muito bem trabalhado isso na nossa cabeça. Igual quando a gente quer fazer os nossos projetos, a gente já quer começar sendo ótimos e perfeitos. Sendo que, e às vezes a gente se compara muito, né? A gente vê alguém ali, às vezes na academia, uma pessoa já está super forte, super definida. Você começou hoje e você já quer ter aquela definição, sendo que você ainda está no peso da máquina. Sendo que você nem sabe treinar direito naquela máquina. E você já quer aquele resultado. Mas, para chegar nesse resultado, como eu já falei, tem que subir degrau por degrau. Outra coisa é a entrega de expansão. Isso é muito para você que está criando projetos e até mesmo projetos aí de vida, da sua vida pessoal, que você está adiando. Você quer um hobby, algo que você quer fazer, mas você fica adiando. A gente sempre adia as coisas pensando que, eu preciso ajustar esse detalhe. Eu preciso, sabe, sempre tentando entregar o melhor possível, sempre ajustando e nunca entregando. Então é melhor que você entregue 90% pronto, mas no prazo que você estabeleceu ou no prazo que te falaram, do que 100% pronto e passou ali um mês do prazo. Porque aí sim vai comprometer até a sua qualidade de trabalho. Porque às vezes a pessoa fica pensando, não, se eu não entregar tão perfeito, as pessoas vão falar de mim. Se eu não entregar assim, assim, assado, as pessoas vão falar mal de mim. Mas as pessoas e a sua reputação ela pode ser comprometida justamente porque você não entrega no prazo. Eu vejo aqui no mercado, sempre as pessoas perguntam, e fulano é bom para trabalhar, ele entrega no prazo? Porque hoje em dia a maior dificuldade é exatamente essa, que as pessoas não entregam tudo que se propõe no prazo. E eu não estou falando só de gente que tem preguiça. Essas pessoas não contam, porque tem gente que não trabalha por preguiça mesmo, que fica deixando o prazo estourar. Mas aquela pessoa que é comprometida, que quer fazer bem feito e entrega atrasado justamente porque está tentando fazer bem feito, daí não dá. Então é melhor 90% perfeito, 90% bom, do que 100% e entregar atrasado. E o passo 3 é a pós-avaliação crítica. A gente precisa julgar o nosso trabalho, julgar aquilo que a gente está construindo depois que já estiver construído. Porque se todos os dias você está elaborando algo, seja um projeto de design, seja um projeto da sua vida mesmo, que você estiver construindo. Pensa agora, esse vídeo aqui é para você que está construindo algo, que está querendo evoluir em algo. Então, se tudo que você estiver construindo, você parar para ficar avaliando se está bom, se está ruim o tempo todo você vai precisar ficar reformulando. Porque nunca estará 100% perfeito. Por quê? Porque o nosso repertório, ele muda, ainda mais quando é um projeto de longo prazo. Vamos supor que você pegou um projeto para você fazer em um mês. A pessoa que você era ali no início, no primeiro dia, é totalmente diferente da pessoa que você é agora, no dia, 28. Porque até um filme que você assiste, algo que as pessoas conversam com você, uma conversa que você tem com alguém, um podcast que você assiste, um vídeo que você assiste, isso já muda o seu repertório, isso já aumenta, já expande o seu cérebro. Então, se você, toda vez que tiver uma experiência nova, toda vez que você aprender algo novo, você for refazer aquilo que você está construindo, você não vai chegar a lugar algum. Porque você vai ficar só deixando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, mas esse melhor nunca chega, porque o seu repertório ele vai mudar. Ele muda ali em uma experiência que você tem, num passeio no parque que você vai. Então, continua, vai criando o que você já se propôs a criar. Quando estiver pronto, daí você analisa. Eu poderia ter feito melhor assim, assim, assim. E aí você guarda isso para o próximo projeto e segue. Faz, melhora, faz, melhora, faz, melhora. E é assim que você evolui. É igual quando tem muitas pessoas que elas se propõem, por exemplo, ir para academia. Tem gente que só pega ali a roupa que tem, um sapato velhinho, vai para academia. Mas tem pessoas que, espera,
Espera comprar o tênis maravilhoso, um para poder correr na esteira, outro para levantar peso. Espera uma roupa maravilhosa, um top, aí depois um macacão, várias roupas, variedades de roupas. Compra os suplementos, a creatina e tudo mais que vocês imaginam. E aí nisso ela já demorou um mês e não começou a academia. E depois ela vai sempre buscando desculpas de que não está pronta ainda. Isso é um tipo de perfeccionismo, isso te atrasa muito. E eu digo isso por experiência própria, porque eu já vivi isso agora que eu melhorei mais, assim, de 2 anos para cá. Mas, por exemplo, eu comecei a trabalhar na área da comunicação em 2019. Em 2020, eu tinha projetos, planos de fazer vídeos para a internet. Sempre gostei, eu comecei a editar vídeo com 10 anos de idade. Eu sempre gostei muito de me comunicar. Sempre gostei muito de câmera. E em 2020 eu tinha planejado que ia gravar alguns vídeos para o YouTube, gravar ali para o Instagram, para as redes sociais. Mas por ainda não ter uma câmera boa, não ter um microfone bom, não ter um computador bom, eu fui adiando isso. Mas enquanto isso eu estava trabalhando, né, como social media, construindo a minha agência. Mas e se eu tivesse começado naquela época? Ainda mais 2020, que foi uma época que teve aquele estouro ali das redes sociais. E se eu tivesse começado naquela época, onde eu estaria hoje? Entende? Então, assim, às vezes a gente perde muitas oportunidades que são interessantes, que fazem bem pra gente, justamente por pensar que ainda não estou pronta, ainda não tenho tudo aqui que eu preciso. E não, você já tem o que você precisa, você vai melhorando, o tempo vai passando, você vai se aperfeiçoando e as coisas vão evoluindo e vão acontecendo. Então, assim, a gente sempre tem que pensar, o que é melhor? Eu entregar e ir melhorando ou eu nunca entregar e nunca melhorar? Porque o seu repertório ele está sendo construído conforme você vai entregando aquilo que você se propôs a entregar. Enfim, se deixar aqui eu vou conversando muito sobre esse tema. Então eu quero saber de você, o perfeccionismo ele já te ajudou ou ele faz mais te atrapalhar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.